Olá, está começando o Ciência ao Ponto, a partir de agora pelo canal 18.1 da Univale TV e em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. Neste programa você já sabe que a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal ela que todos os dias está presente e impacta na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. Nesse episódio de número 38, nós vamos conhecer um projeto que investiga como o ambiente familiar impacta no desenvolvimento de crianças com deficiência auditiva. Essa pesquisa é conduzida pela Univale com o apoio da FAPESC e envolve mais de 20 crianças atendidas pelo Serviço de Atendimento à Pessoa Surda, o SAPS, aqui da Univale, um serviço bastante conceituado e tradicional. E para compartilhar os detalhes desse projeto, nós recebemos hoje no Ciência ao Ponto a professora Graziela Libel. Ela é fonoaudióloga, doutora em saúde coletiva e coordenadora desse projeto. Obrigada pela presença, tudo bem? O prazer é meu. Muito prazer estar aqui, e muito especialmente em relação ao projeto, né? Falando sobre o projeto, é uma conquista enquanto Univale, uma conquista enquanto curso de fonoaudiologia, uma conquista com certeza para a comunidade surda, que é a população, né, de estudo que vai participar do projeto. Com certeza, e o prazer é todo nosso em poder compartilhar com a nossa audiência um pouquinho sobre esse projeto, que podemos considerar muito pioneiro, né? A Univale é a segunda universidade que vai iniciar esse projeto, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu gostaria de conhecer um pouquinho o início da ideia desse projeto, como surgiu essa ideia e qual é a importância dele no cenário atual quando a gente fala em saúde coletiva para as pessoas surdas. Então, na verdade, o projeto surgiu quando a gente viu alguns editais que buscavam inovação, né, na ciência, assim, o que seria algo inovador. E a gente já tinha um contato com a Silmara, através da professora Carla Zimmermann, que trabalha com reabilitação auditiva, e foi muito difícil o processo dela, né, de trazer o Lena para o Brasil. E a gente imaginou que seria uma oportunidade, então, de inovação, inclusive, dentro da perspectiva da análise do ambiente acústico das crianças e especialmente para o cenário dos surdos, que é uma comunidade que a gente atende aqui junto ao SAPS e que é tão importante, né, tanto para a Univale quanto também para a comunidade de Itajaí e região. Com certeza. Você falou do Lena, eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando e não sabe o que é o Lena. O que é o Lena? O Lena é um gravador que vai gravar e analisar o ambiente de linguagem dessa criança. Então, ele vem para o Brasil numa primeira pesquisa com a professora doutora Silmara, que esteve nos visitando, e ela traz a perspectiva de validar o sistema, o software, para o português brasileiro. Por quê? Como que é o sistema? Então, ele é um gravador e ele vai gravar a interação da criança no ambiente que ela está exposta. A gente tem o foco no ambiente familiar, no ambiente acústico familiar dessa criança. A gente quer saber se realmente quanto deveria ser a interação ou é a interação para as crianças desenvolverem a linguagem adequadamente. A gente tem alguns estudos que prevêem isso de forma não muito mensurável, e esse é um sistema que vai mensurar. E agora a gente vai gravar todo o contexto de conversa no ambiente familiar? Será que isso é uma questão até ética? Não. O Lena não faz gravação ele faz gravação de palavras. Então, todo o resultado do software e toda a sistemática de análise, ela é pautada em números, em gráficos. Então, é como se o gráfico ficasse bastante coloridinho quando acontece uma interação mais profunda, ou seja, a criança dialoga com o interlocutor, então esse diálogo é captado pelo software, pelo gravador. Então, não tem uma identificação de palavras, de frases, de nada disso. Ele vai olhar para o ruído do ambiente, o quanto o ruído pode estar competindo. Então, por exemplo, a mãe está conversando com a criança, está no processo de estimulação, de contar uma história, e junto com isso tem uma TV ligada, um carro passando na rua, ou seja, um ambiente que não é adequado para uma estimulação de linguagem, porque ela está tendo muitas competições de ruído. Então, isso é uma forma do projeto conseguir analisar isso e ponderar isso.
o que a gente tem de objetivo final e de resultados que a gente espera. A gente espera que, com essa análise, a gente possa, de fato, colocar para os nossos profissionais que trabalham com desenvolvimento de linguagem, né, e especialmente as crianças surdas, porque a gente tem pouquíssimos estudos correlacionando o ambiente acústico de estimulação, ou seja, a gente imagina que essas crianças têm uma dificuldade maior, né, já que usam aparelhos de amplificação sonora, implantes cocleares, né, e isso com certeza tem um impacto e a gente não tem isso mensurado, então esse é um dos objetivos, mas mais do que isso, avaliar quanto eu preciso estimular, qual é o melhor ambiente, que ambiente tem que ser esse, para que o profissional fonoaudiólogo, na prática clínica, no contexto educacional e outros contextos, possa ter evidência do que realmente do quantidade, do tempo, da qualidade para a estimulação da linguagem dessa criança. E uma das coisas que é importante colocar é que esse estudo ele veio partir de uma perspectiva de políticas públicas relacionada ao desenvolvimento dessas crianças, que foi altamente prejudicado na pandemia pelo isolamento. Então, para desenvolver linguagem, precisa ouvir, precisa ter interlocutor. E na pandemia a gente extinguiu isso dessas crianças, né? Elas ficaram com um núcleo muito pequeno ou quase nada. Então essa estimulação reduziu muito, que tem impactado até hoje. Então 5 anos pós-pandemia a gente vê os impactos das crianças no período de desenvolvimento de linguagem lá na escola agora e outros ambientes. Então a demanda aumentou muito pela dificuldade. Então, uma vez que a gente tinha um momento em que as crianças trocavam letras, trocavam palavras, né, tinham dificuldade de ponto articulatório, hoje a dificuldade não é nem troca, é não falar. Então, ela tem um atraso de fala mesmo, ela não fala, ou ela leva um tempo muito maior. Né, e que provavelmente é consequência disso. Então, o projeto vem nessa perspectiva de trazer melhor e maior evidência sobre a qualidade dessas interações, né, especialmente da estimulação de linguagem, para que a gente possa ponderar isso nos vários contextos, especialmente também na prática clínica, porque é muito fácil falar para as famílias, né? Eu, enquanto fonoaudióloga clínica, por exemplo, dizer, olha, você tem que conversar com teu filho, você tem que falar com ele todos os dias, diminuir ou apontar, né? Dar significado, mas quanto isso? Em que lugar isso? Então, o Lena vem trazer essa perspectiva. Ele foi criado por uma fundação, então ele tem um contexto que também é filantrópico, de certa forma, o que é a grande dificuldade, talvez, de outros, e nossa, inclusive, de fazer a importação e tudo mais, né? É um produto inovador mesmo. Sim, era justamente esse gancho que eu gostaria de pegar agora, trazendo de novo a professora Silmara Levi para a pauta de hoje, que ela esteve na universidade para capacitar a equipe que está envolvida no projeto, e eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque ela esteve aqui não só para compartilhar um pouco da experiência dela, mas para, de fato, capacitar a equipe. Como que foi esse momento e o que agregou para vocês enquanto um incentivo para dar continuidade a esse projeto aqui na Univale? Então, a professora Silmara, ela é pioneira, percursora, né, de trazer o Lena para o Brasil. Ela trabalhou junto com a professora Ulrika, né, que é sueca e que desenvolveu o sistema. Ele foi patenteado, ele foi... na verdade, ele foi pela equipe do Lena dos Estados Unidos, que hoje ele está... a produção dele, o desenvolvimento tanto dos gravadores quanto do software está nos Estados Unidos, mas ele iniciou na Suécia junto com a professora Ulrika, que foi a grande parceira da professora Silmara nesse pioneirismo, né, de trazer para o Brasil. A professora Silmara está sempre muito próxima da gente enquanto curso de fonoaudiologia, né? Tem muitas publicações, livros, ela é uma referência para nós, para os nossos alunos. Então, isso foi super importante. E quando ela vem e fala da experiência dela, então tira algumas dúvidas em relação... Porque até... num primeiro momento, a gente não conhece o sistema, né? A gente conhece a literatura.
aquilo que a literatura está trazendo em relação às funcionalidades dele. Mas palpar ele, né, ter o gravador, olhar para o sistema de análise, para essas mensurações, né, o formato, isso a gente teve na formação, na capacitação. Muito bacana saber disso, porque é uma construção coletiva, né? Unindo esforços para um bem comum e que é uma pauta extremamente importante. E tem algo que a gente sempre comenta aqui no Ciência ao Ponto, que são os editais de fomento. A FAPESC está junto com vocês nesse projeto. E a importância desse suporte que vocês receberam e principalmente, né, até submeter o projeto. Enfim, como é que foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. É sempre bastante doloroso, de certa forma, né? A gente une esforços, como bem você falou, coletivamente, então, e geralmente a gente tem muitas atividades, então o trabalho de propor um edital, ele é um trabalho que não começa agora, então a gente já propôs esse projeto para a CNPq, ele ficou bem avaliado, mas não entrou na cota do financiamento, então a gente já tinha uma perspectiva, o que demonstra que é um trabalho de mais de ano, então a gente tem pelo menos aí 2 anos e meio até a aprovação da FAPESC. Então, é um amadurecimento do projeto, um amadurecimento dos objetivos, um amadurecimento de toda a equipe, inclusive. E aí, quando a gente... a FAPESC, né, vem e aprova nosso projeto, a gente fica muito feliz pelo trabalho que a gente teve anterior à aprovação efetiva da FAPESC, né? Então, a FAPESC foi uma oportunidade muito grande, tem feito apoios assim, super importantes para a nossa instituição e agora a gente acabou sendo contemplado, então isso é motivo de muita... felicidade, né, para o curso e para o nosso esforço, acho que mais do que tudo, demonstrando que todo o esforço que a gente tem feito, né, enquanto pesquisadores, numa área que ainda é pouco, né, elucidada, né, e que a gente consegue hoje trazer um projeto com fomento. E esse fomento é diferente da experiência que a professora Silmara teve, que foi um pouco mais particular, enfim, né, com investimentos particulares dela. Agora a FAPESC vem para dar essa tranquilidade para vocês também, né? Exatamente. A professora Silmara teve um envolvimento com Lena já na construção da proposta, no desenvolvimento do software. Então, ela participou de muitas... do projeto do Lena incipiente ainda, né? Dele lá sendo concebido pela professora Eurica e demais pesquisadores, né? E como ele está dentro de uma fundação, né? A gente teve, né, bastante dificuldade de acessar. Então, é a primeira vez que a fundação está fazendo uma importação para o Brasil. Então, a gente está passando por todo o processo que, inicialmente, a gente achou que não conseguiria, né, pelas dificuldades deles mesmo, por eles não terem um interesse, talvez, de fazer essa expansão, né? E a Silmara, acho que abriu aí algumas portas, mesmo de forma particular, mas que nos ajudou também nesse processo, né? E talvez dar importância, né, para o sistema, para o módulo que foi criado, né, para que ele possa ser agora capilarizado a nível internacional e especialmente no Brasil. Então, isso é muito legal porque a gente vai ter um sistema, né, vai ter um processo de importação de um sistema que não era importado e que agora entra no Brasil institucionalmente, né? Então, isso dá para a gente uma valorização super importante, né? E que outras universidades e outros grupos de pesquisas provavelmente vão se interessar e isso vai ser muito legal, né? Para nós, enquanto instituição, e também para consolidação do projeto. Com certeza. E no começo você comentava, né, professora, que o referencial, às vezes, né, é pouco sobre o tema. A partir de agora, então, a Univale segue também como uma referência nesse sentido. Né? Isso, exatamente. Eu acho que essa foi a grande conquista, né, que a gente vai ter aí, né? A gente iniciou o pontapé inicial, a gente tem aí um compromisso com a FAPESC de produção, né, científica relacionada aos achados que a gente tiver e provavelmente aí outros trabalhos que devam ser derivados, né? A gente sabe que tem uma aplicação com autismo, do Lena, né? Também avaliando o contexto do ambiente de linguagem dessas crianças. É sempre o Lena, né? Avaliação do ambiente de linguagem,
né? Que pode ser aplicado em crianças, que pode ser aplicado em deficiências, né? Crianças típicas, atípicas, contextos de, inclusive profissionais, de sala de aula, educacionais, tem alguns trabalhos que mostram. Então, ele vai ser um instrumento muito bacana aí. Com certeza. A gente já vai continuar essa conversa com a professora Graziela Libel. Vamos fazer uma pausa no Ciência ao Ponto e já voltamos. Não sai daí. O aroma e o sabor em cada grão. Ah, olha quem tá aqui! Fala da TV, mas vive dando aquela conferida no que é realmente relevante, né? O planeta todo sabe que a TV é o néctar, o filtro, o suprassumo de tudo que você precisa de informação e entretenimento. Tem jeito não? Na telona, na telinha, se tá na TV, todo mundo vê. Quarta valeu, muito bom, muito bom. Foi? Ficou tão bom que o pessoal continua assistindo, viu? Ué? Continua. Tem gente aqui ainda. Estamos de volta com o Ciência ao Ponto aqui pela Univale TV e em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. Obrigada a você que nos acompanha neste episódio de número 38 do Ciência ao Ponto, que já está disponível no nosso canal youtube.com/Univale TV. Só pesquisar Univale TV, Univale FM que você nos encontra por lá. Hoje estamos conversando com a professora Graziela Libel, ela que é fonoaudióloga, doutora em saúde coletiva e coordenadora de um estudo pioneiro aqui dentro da Universidade do Vale do Itajaí, que conta com o suporte da FAPESC. E eu quero falar um pouquinho, professora, sobre o SAPS, que é o Serviço de Atendimento à Pessoa Surda, que é aí um dos parceiros desse projeto, onde vocês vão estar, né, conectados, trabalhando. O que é o SAPS, para quem não conhece, e como que ele vai participar, o papel fundamental que ele tem nesse projeto? Então, o SAPS, então, é o Serviço de Atenção à Pessoa Surda da Univale. Ele tem mais de 40 anos, então ele é mais velho que o nosso curso de fonoaudiologia, para ter uma ideia. A gente atende a comunidade surda, a gente é uma referência, né, enquanto serviço. Isso é muito bacana, a gente tem algumas parcerias, inclusive, da Fundação Catarinense, né, de Educação Especial, que apoia muito o SAPS. E o SAPS foi pensado justamente por isso, por ser um serviço de referência. Como eu falei anteriormente, o Lena, né, ele vai analisar o ambiente de linguagem das crianças que são ditas típicas, né? A gente já tem bastante base de literatura, né? É mais fácil, digamos assim. Mas, no contexto da pessoa surda, ainda a gente tem poucos estudos, né? Avaliando as necessidades dessa criança, né? Que usa, então, aparelhos auditivos ou implante coclear, e que com certeza vai ter um gap ali acústico mesmo, né? Então, provavelmente, essa criança vai se beneficiar sempre de um ambiente mais silencioso, né? Para que essa estimulação de linguagem aconteça de forma mais adequada, né? E com qualidade. Mas será que é isso mesmo, né? Então, isso é o que a literatura aponta, que os estudos, e que a gente sabe que, de certa forma, faz sentido. Mas o Lena vai conseguir identificar as minuciosidades, assim, realmente o ruído vai ter um impacto, mas que ruído? O ruído ambiente da pessoa que mora perto de uma avenida, que tem, né, a questão do trânsito, o ruído de casa mesmo. Então, às vezes, as famílias têm, né, seu negócio dentro de casa, enfim. Então, esses ambientes a gente vai conseguir mensurar através do sistema Lena de gravação, né, do ambiente de linguagem, de estimulação dessa criança. Então, o SAPS, ele veio com essa perspectiva. Então, a gente entendeu que precisavam ter mais estudos, de novo, a questão da inovação na ciência, né, e o ambiente que a gente já tem. Então, o cenário está ali do lado. O que facilita também muito os estudos com o Lena, né? Eles são estudos um pouco complexos, porque é um gravador que vai para dentro da casa das famílias, né? Ou para dentro da escola. Existe um contexto, né, sensível em relação a isso. E o SAPS é um espaço que já está dentro da instituição. Então, a gente imagina que vai ter uns acessos melhores. As famílias já entendem
entendem o contexto da universidade, né, da perspectiva das pesquisas, das interações com os nossos alunos, e isso é positivo. E o fato de nós termos pesquisadores, então a gente tem uma mestranda que está com a gente, que é professora, na verdade ela é colaboradora, né, aqui na instituição, professora dentro do SAPS, faz o trabalho de reabilitação dessas crianças, então ela tem nos ajudado a mapear já quem são os potenciais participantes do projeto. Então a gente já está nessa fase, né? E já incluindo o SAPS, junto com o apoio da professora Elisa, né, que é coordenadora hoje do serviço e que tem nos apoiado muito. É muito bacana porque são questões que já estão em andamento. Esse projeto vai ser executado pelos próximos 2 anos. E eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a influência do ambiente no desenvolvimento da criança surda. A gente está comentando sobre o Lena, que vai estar em execução a partir de agora, mas com certeza, a partir desses dados que vocês vão coletar durante o projeto, vocês vão poder fazer um atendimento mais específico, exclusivo para cada criança, né? Com certeza. Eu acho que conhecimento, né, faz com que a gente aprimore a nossa orientação para as famílias, especialmente, né? Mais do que uma forma subjetiva de colocar para as famílias, vai ser uma forma com base em evidência, né? Que foi analisada, avaliada, e isso vai ser importante tanto para as crianças surdas, obviamente, o nosso grupo de pesquisa, mas também que pode ser extramuros, né, para outros profissionais. Então, a gente tem um foco em habilitar fonoaudiólogos, né, com esse conhecimento para que eles também consigam disseminar, né, essas novas evidências aí que o projeto provavelmente vai trazer, é o que a gente aposta. Com certeza. E temos estatísticas que reforçam, professora, a importância dessas intervenções bem precoces e dessa estimulação adequada para esse público específico? Sim, no caso das pessoas surdas, né, a gente sabe aí que a criança protetizada precocemente, né, aquela identificada com surdez até os 6 meses de vida, ela vai ter um desenvolvimento de linguagem equiparado a uma criança que não tem surdez. Por quê? Porque é justamente isso, o atendimento precoce. Então, a gente tem políticas públicas de saúde auditiva e a gente tem feito uma relação próxima, né, dos nossos estudos, e especialmente dos serviços que a gente oferece em relação à saúde auditiva, e são muito claros a literatura em relação à criança que é identificada com perda auditiva ali nos primeiros 6 meses, né, 8 meses, em que a intervenção já acontece, o resultado com certeza é muito melhor, né? O próximo de uma normalidade, que seria essas crianças se tornam produtivas, né? Inserção no mercado de trabalho, já tem alguns estudos mostrando que elas se inserem melhor. Então, é como se a deficiência auditiva não tivesse um impacto tão grande no desenvolvimento dessas pessoas, dessas crianças, quando identificado precocemente. Muito bacana, porque isso demonstra também a importância do serviço como o SAPS, né? Que está ali conectado com pessoas de diversas idades, desde crianças até pessoas das mais diversas idades, enfim, e fazer um atendimento específico, personalizado para isso de forma gratuita, né, professora? Com certeza, acho que é nosso diferencial enquanto universidade, né? Eu acho que ter o SAPS num contexto da universidade, uma universidade comunitária, né, como é a nossa Univale, para nós é um privilégio. Né? Com certeza. Professora, reta final do nosso Ciência ao Ponto, o tempo passa muito rápido, mas para a gente encerrar, eu gostaria que você compartilhasse quais frutos você espera colher com essa pesquisa. A gente sabe que está iniciando, já está sendo feito o mapeamento das crianças que vão participar, então, seja na academia, nas políticas públicas, que é também uma área que está envolvida com esse projeto, enfim, no cuidado com as crianças, com as famílias. Qual a expectativa para a gente fechar? É sempre muito, muito positiva, né? Muito grande, inclusive, né? Acho que eu, como pesquisadora, né, inserida num programa de gestão de políticas públicas da nossa Univale, né, no curso de fonoaudiologia, então aproximar aquilo que é de contexto coletivo para aquilo que é individualizado. Então, acho que a inserção da graduação com a pós-graduação fortalece o projeto e, especialmente,
Na minha carreira profissional e de pesquisadora, acho que é uma conquista muito grande, é um projeto que eu almejava há bastante tempo, né? A gente sempre tem, o pesquisador sempre vai buscar pelo fomento, né? Para que as suas pesquisas elas se tornem, né? Um processo de evidência e construir ciência e produzir conhecimento é desse jeito, né? São passos de formiguinha e, ao mesmo tempo, a gente vai conquistando espaços, né? Espaços de inovação, né? Especialmente porque os projetos que a gente tem focado já passam de uma base mais conceitual e agora vão para uma base mais de aplicação. E isso impacta muito mais na comunidade acadêmica e na comunidade de um modo geral. Com certeza. Professora, muito obrigada pela presença aqui no Ciência ao Ponto. Sucesso ao projeto e Agradeço. Volte mais vezes. Aqui, daqui 1 ano e meio, quando já tiver um bom caminho percorrido. Com volte mais vezes. certeza, com certeza. Obrigada. Obrigada também. E esse foi, então, o nosso Ciência ao Ponto de hoje. Obrigada pela sua audiência. E até semana que vem.